né, clichê de todo início de palestra e tal, é assim mesmo, só que a gente vai botar isso na prática, a ideia é que a gente faça isso, tá? Bota isso na prática. Eu quero conhecer um pouquinho vocês e conhecer também as dificuldades que vocês têm, tá? Porque para isso a consultoria existe, né? Para a gente entender realmente o que está acontecendo. Então, a minha consultoria até faz essas palestras em muitos lugares para a gente entender prioritariamente a dificuldade que vocês estão tendo no momento, porque ela muda. Ainda mais com a internet, hoje em dia, né, e eu ouso afirmar aqui que a internet ela ainda não foi totalmente compreendida, nem pelos meios que usam ela em alta performance, que é o meio empresarial. Ainda se faz muito teste, dizem que a brincadeira está só começando na internet ainda. E na política, ela chegou, assim, vamos dizer, com atraso, vamos dizer assim, e assim, está tudo engatinhando demais ainda na internet. Então, a internet é uma pedrada na vidraça. E as pessoas ainda estão catando os caquinhos e tentando entender como que vai construir isso. Então, a ideia é que a gente... vocês podem trazer problemas, tá? Que a gente gosta de problema, beleza? Então, vocês sabem o que é consultoria, pessoal, mesmo? O que é consultoria para vocês? Só para esclarecer isso daí, que é interessante. É interessante que tem uma confusão entre assessoria, né, consultoria, mentoria, todos esses IAs aí. Quem sabe o que é consultoria? Fala, meu jornalista, fala para nós aí. Direcionamento, mentoria também dá direcionamento, treinamento, palestra. Só para que vocês diferenciem, né? A consultoria trabalha a gente tenta chegar na excelência da orientação, porque quem operacionaliza são os assessores mesmo, né? Então a ideia você pega... Fala já. Conseguiu gravar? Pô, show de bola. Agora eu estou na tela ali, ó. Quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, show de bola. A ideia da consultoria, a gente pega, por isso que eu falo de problema, porque a gente pega um problema, e esse problema pode ser na mobilização, talvez. O problema pode ser na internet, o problema pode ser no discurso, pode ser em qualquer lugar. O problema pode ser em qualquer lugar. A gente pega o problema, vê qual é o objetivo, o que tem que fazer ali, né? O que tem que melhorar. Então, a gente pega o objetivo do problema, a gente vê o planejamento, faz um planejamento, acompanha e ajuda na execução, né? E depois vê o que está acontecendo, para ver se precisa melhorar ou não. 100% das vezes precisa de ajuste, é normal, né? O plano A, quando ele vai para o mar, né? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aí, pessoal, vai chegando. O plano A, ele sempre morre, sempre, é normal. E a gente bota realmente um plano para que a coisa ela se transforme, né? Existe um termo chamado pivotagem, que é para pivotar mesmo. Bota lá, o negócio vai pivotar, ele vai mudar. Então, a consultoria busca essa mudança. Tem um problema, o que a gente precisa? O objetivo é mudar isso daqui para X. É internet? Qual é o engajamento que precisa, o alcance que precisa? É mobilização? A gente está atrás de liderança? Discurso, como é que está? Então, identificar o problema, traçar uma meta, fazer um planejamento, executar e depois ver o que tem que mudar. Pegaram? Então, assim, fala comigo assim, ó, sim, peguei, vamos acordar. Sim, peguei. Vocês já viram aqueles palestrantes, assim, aquelas palestras de gente maluca, que parece senta, levanta, grita, já viram esse negócio? E vai, não sei o que, a galera, já viram? Quem já viu isso aí? Levanta a mão para mim. Já viu esse negócio? Eu ia à palestra assim, eu falava, cara, esses caras são doidos, cara, que maluquice, parece uma seita, né? Mas, tudo bem? Bom dia, fica à vontade. Mas depois eu fui entender o porquê daquela loucura ali. Quem é que sabe dizer porquê daquela loucura ali? Pode dizer, gente, aqui a gente está no ambiente seguro, pode falar o que vocês quiserem, a gente está aqui para pegar os problemas mesmo e tentar orientar. Quem sabe dizer para que aquela doideira toda de você quer, levanta, e a galera gritando. Vocês sabem dizer que foi aquilo? Quebrar o gelo, interação, tudo isso tem uma raiz na programação neurolinguística, cara. Porque a ideia dessa gritaria, daquela confusão, é que as pessoas absorvam o conteúdo. Porque, por exemplo, a cada 7 minutos, se eu ficar falando assim, no que a gente chama de monocórdio, é normal que desconecte e perca a atenção. Um pouco tá ali, aí olha para o teto ali e tal, é normal do cérebro. Então, chamar vocês à participação é para não deixar que vocês percam o foco e absorvam, porque é o que eu quero que vocês absorvam o máximo possível do que está sendo falado aqui, né? Senão não faz sentido eu estar aqui. Né? Então, eu quero que vocês absorvam o máximo. Então, às vezes, quando eu chamo para participação,
pode deixar aquele conceito de esse povo é doido, participa e repete as coisas e tal. Pode fazer, faz bem para a absorção de vocês, tá? Parece uma coisa meio doida, mas não é não. Deixa eu ver aqui, deixa eu só me guiar aqui. Aí eu sempre começo perguntando o que é consultoria. E depois o que é marketing. O que é marketing, pessoal? O que é marketing? Marketing. Expor, traduzir as atividades nas câmaras, aproximar os gabinetes, a Câmara da População, diferenciação para eleição, blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Fala aí. Quem quer falar o que é marketing? Vamos fazer esse exercício junto aqui. Isso está dentro do marketing. Eu não vou trazer coisa muito técnica, não, porque eu gosto de... eu acho que a melhor explicação que existe é aquela que você consegue pegar uma criança de 10 anos e fazer ela entender. Então, isso aqui, para fazer isso, aquilo, papapá, aquela coisa gourmet, né? Aquela explicação toda técnicazinha. É legal para a gente entender. Mas, olha só, vamos lá. O que é marketing? Que é o que a gente precisa, né? Dentro de um gabinete, precisa de muita coisa. Eu vou voltar no que é marketing. É o que eu lembrei de uma coisa interessante aqui. Eu costumo ver um gabinete político como se fosse um corpo só. Muitas das vezes o parlamentar não ajuda nisso, ou o chefe de gabinete não ajuda nisso. Porém, a tentativa de construção é como se fosse um corpo só. Ele funciona muito bem quando vai nesse conceito. Então, o que são os órgãos lá do gabinete? Vou chegar no marketing. Eu considero que o direito, a parte jurídica do gabinete, são os nervos. Alguém vive sem nervo, sem estômago, sem aguentar pedrada, problema, né? Ninguém vive sem isso. Então, ainda mais na política, né? Que é a guerra o tempo todo, a trincheira, né? Então, assim, esse conceito é legal de ter. A parte jurídica, eles são os nervos, certo? A parte do parlamentar, que é o norte, é a cabeça, é o cérebro, é o que pensa, né? É o que leva a coisa para uma direção ou para outra. E eu costumo dizer que o marketing, ele é o sangue, é o coração pulsando. Porque assim, o marketing ele costuma pegar uma joia bruta, que está no fundo do mar. O marketing é a boia que bota na pedra e ela sai do fundo do mar e sobe para a superfície, para todo mundo ver. Não adianta ter uma pedra bruta, maravilhosa, no fundo do mar, que ninguém vê. Então, o marketing ele tem o marketing, a comunicação e todas as suas variantes, publicidade e tal. Ele tem o objetivo de botar a coisa à transparência, botar a coisa para ser vista, jogar um holofote em cima, né? Então, marketing, ele tentando explicar o mais mastigadinho, assim, é isso. Esse é o esforço a se fazer, né? Para chegar lá. Então, como é que a gente consegue construir isso daí, né? É a nossa busca sempre de tentar fazer com que a exposição ela seja a mais perfeita possível. E aí você tem o norte, que é o cérebro, né? Que é o parlamentar. Você tem a galera do direito, que são os nervos, né? do escritório, tem que ter, do gabinete. Você tem o marketing, que é o coração pulsando, ele faz o sangue passar por todos os lugares, né? E você tem o que é a alma? O que é a alma do gabinete? O que seria a parte espiritual do gabinete, a alma? Fala aí, quem é que chuta aí? O que é a alma do gabinete? Quase. Quem dá mais? O que é a alma do gabinete? Pode falar, gente, não tem problema. Aqui é o lugar de errar. Aqui é o lugar de errar, pode falar, à vontade. O que seria a alma do gabinete? A alma é a alma é o eleitor. A alma é o público. É por conta dele, né? O gabinete precisa refletir o público. Isso tem uma profundidade técnica, entender isso tem uma profundidade técnica importante. Porque o nosso jornalista deve saber essa pergunta que eu vou fazer. Qual é a primeira coisa que todo plano de comunicação deve se preocupar? Não demorou nem meio segundo para responder. Sem o público-alvo, acabou. Antigamente, 90 para trás, você não tinha uma coisinha chamada internet. Então, eu vou ler um artigo do professor Marcelo Vitorino ali que fala sobre isso. Como que era feita a política desmiuçadamente, vocês sabem, ainda mais o pessoal da velha guarda aqui. O problema é que a coisa não mudou. Há uma resistência surreal às novas maneiras de conseguir expor a coisa por conta do não uso correto da internet. Ainda se tenta, né, usar um discurso genérico, né,
não se preocupa ainda não há preocupação grande de você definir um público-alvo. O político ainda pensa que ele tem que falar para todo mundo. Isso é impossível hoje. A maneira como se fazia política antigamente, que era só nos 30 dias da morte, né, que chama a campanha, a pessoa só tinha a campanha para aparecer, né? Só tinha campanha para aparecer. Então, ali o discurso genérico ele era bem-vindo, para tentar pegar o máximo de pessoas possível. É a dinâmica do meio de comunicação de massa, né? E você só aparecia naquele período, porque não tinha mais o que fazer. O político também ia aparecer como? Hoje em dia, quem não tem um público-alvo e quem não repele certos públicos, quem não se posiciona da maneira certa para mostrar característica, valores, um monte de coisa, não consegue mais ter relevância, né? Nossa busca por relevância. Então, hoje, me pergunta quem é que sabe fazer isso direito. É muito complexo. Ainda mais no ambiente municipal, que é onde tem mais é tudo mais enxuto, os recursos são menores, todos os tipos de recursos, pessoal, né, financeiro, de tempo. Então, o grande desafio, as eleições mais difíceis são as municipais, para vereador. O trabalho mais árduo que tem são de vocês, com certeza. Vocês quase não têm ajuda, não é isso? Então, todo mundo acumula funções no gabinete, né? Então, assim, como que a gente consegue superar o que a internet nos obriga hoje? A internet hoje obriga a pessoa a estar on time. Como é que eu trabalho isso? Eu tenho que estar toda hora lá no que está acontecendo na rua? Eu consigo trabalhar um conteúdo com mais calma? É para fazer os dois? Né? Como é que a gente trabalha o Google? Quem usa YouTube aqui? Interessante. Qual é a função assim máxima que você acha que o YouTube traz para ajudar no trabalho, no gabinete? Aham. Aham. Não, estou falando assim, o parlamentar ele tem o YouTube, o canal dele. Sim. Olha que interessante. Aí vamos começar a entrar na realidade, né, das coisas. Rapidinho, eu vou entrar na realidade. O teu parlamentar tem canal no YouTube? Ah, que interessante. Por que você tem? Isso é 1%, quando você pergunta, tem. Mas será? Aí vocês estão pensando assim, mas será que precisa? O vereador precisa de canal no YouTube e tal? Vamos entrar na realidade já. Eu trago o mundo ideal, depois a gente adentra na realidade. Eu vou me apresentar já, para vocês saberem que eu não sou só um cara com a barbicha branca. Eu já, há bastante tempo pesquisando, a minha obsessão é a pesquisa sobre a realidade das coisas. Fala aí, por que vocês usam o canal do YouTube? Amplitude. Várias redes, aumento de alcance para chegar no público. Interessante, interessante. Aí a gente vai para a realidade. Fala, querida. Canal. Uhum. Uhum. Legal. O YouTube ele tem essa função, né? O YouTube não tem aquela máxima, que é uma máxima mito, às vezes, de o conteúdo grande na internet ele é ruim. Isso é um mito, depende. O YouTube é para conteúdo grande, né? Eu já assisti 8 horas de palestra no YouTube, a pessoa está lá para isso. Vocês sabem dizer de todas as redes sociais qual é a que não para de crescer e quais são as que estão em decadência, por exemplo? Para já se pensar à frente, né? Como é que a gente usa? Porque eu sei, gente, que, por exemplo, quando você vai fazer uma estratégia de rede social, o que tem que usar? Qual rede social uso? Né? Qual é a melhor para o meu caso, ou a melhor para todos? Eu sei que essa dúvida paira na cabeça de todo mundo. Né? O que eu faço? Qual que eu uso? Né? Então, a gente começa a entender as redes sociais e depois, para cada caso. Aí, para cada caso, né, vou citar um exemplo aqui, em 2020, eu tinha uma cliente candidata que ela era obcecada pelo Twitter. 2020. E candidata... 2020 teve eleição para vereador, não foi, gente? Então, foi essa mesmo. 19 para 20, né? Aí ela queria usar o Twitter. Né? Pô, a gente tem que usar o Twitter e tal. Por quê?
Porque aquela época tava um negócio do Trump, lembra? Estavam falando muito do Trump usando o Twitter e tal. A divulgação do Twitter era por causa do... O Trump, ele ressuscitou o Twitter, na verdade. E ficou vivo. E o Elon Musk pegou e botou o Twitter de novo no jogo. Mas o Trump, lá em 2020, ressuscitou o Twitter. E outra coisa, o público, aí a gente fala do público, né? Será que o público dos vereadores, que normalmente são, né, prioritariamente, proporcionalmente maior da classe C, D e E, eles usam Twitter? Entende? Então, a ideia é você entender as redes para depois você personalizar para o teu caso. Então, entender o que é efetivo, né? Então, tem tudo isso. Aí a pergunta que eu fiz, né? Quais as redes que crescem e as redes que caem? Facebook, ainda vai demorar isso, né? Mas o Facebook é a rede que cai. O Instagram é uma rede que está mais estável, cai menos. A única rede que não para de crescer é o YouTube. O YouTube, ele não para de crescer. Ele tem um prognóstico futuro de crescimento surreal. E nem 1% dos parlamentares usa o YouTube, porque não vê necessidade, por que eu vou fazer, né? Vamos entrar na realidade? Vocês querem carinho ou resultado, pessoal? Fala aí. Carinho ou resultado? Carinho? Tá. Então eu vou tentar dar resultado fazendo... Toda vez que eu der uma pancada, eu vou fazer um carinho nela aqui, ó. Pá! Aí vai assim... Não necessariamente. Porque a realidade é dura. Tem muito parlamentar que não vê valor em nada disso que eu estou falando. Vocês sabem disso. Por quê? Porque, às vezes, você comprar, até legalmente, gente, sabe, 700 votos é mole, né? A grande questão é a seguinte, cadê se há ambição política, isso aqui está valendo. Porque a ideia é sair daqui, né? Quer sair de vereador para, quem sabe lá na frente, uma prefeitura, quem sabe uma deputância. Aí já começa a ser obrigado a usar as coisas direito, porque senão vai vir o outro que usa. Senão vai disputar a eleição com aquele midiático, o cara lá que é um influencer digital. Né, a galera exemplo disso, MBL, né? O Kim Kataguiri, o Mamãe Falei, todos eles vieram como influencers digitais. Todo mundo, todo parlamentar, em todos os municípios acima de 100 mil habitantes, eles vão pegar uma pedreira dessa. Se forem sair de vereador, gente, para cima, né? Então, a gente tem tudo isso, tá? Esse é o universo que a gente se coloca aqui. Então, assim, rapidinho, vamos lá, rapidinho. Antes da gente ir para o slide, a gente vai fazer aqui uma exposição interessante, técnica, ao mesmo tempo com essa coisa conceitual, né? O próximo slide depois desse aqui esse aqui eu considero o slide mais importante da vida, do mundo, de todos. Porque é o que precisa ser entendido para trabalhar qualquer planejamento de expor o parlamentar de vocês. Mas antes de a gente chegar nesse slide, fala para mim um pouquinho, como é que foi a divulgação desse evento para vocês? Como é que estava o título? Como é que estava o título? Vocês lembram? Legal, legal, diferenciação. Eu gosto dessa palavra. Eu sempre uso a palavra, ainda mais fazer a introdução, eu gosto de usar a palavra diferenciação e relevância. Porque vocês costumam pesquisar os concorrentes, gente? Instagram, Facebook, costuma dar uma olhadinha, né? Todo mundo dá uma olhadinha no concorrente, não dá? Quem dá aqui uma olhadinha no concorrente? Levanta a mão para mim, só para eu ter noção. Você não olha não o concorrente? Tem que dar uma olhadinha, né? Para o que está acontecendo. 85% é tudo igual. Tudo igual. Essa é uma percepção que tem que se ter, tudo igual. Como é que é igual? O parlamentar vai fazer uma visita, né, em alguém, ou vai receber a visita. Aquela fotinha, todo mundo assim, ó. Ou assim, abraçado. A primeira percepção importante a se ter, gente, é assim, o eleitor, ele não está no Facebook, no Instagram, para ver político. Não está para ver política, muito menos político. Ali é uma praça, a pessoa se coloca no lugar, vocês também são usuários de rede social, se coloquem no próprio lugar de usuário da rede social. Por que falou isso? É óbvio, não sei o quê. Se fosse óbvio, quando eu pesquisasse, teria coisas diferentes. Mas enquanto as fotinhas de visita, enquanto as fotinhas continuarem assim, eu vou continuar falando o óbvio, até mudar as coisas, né? A gente dá o caminho para mudar.
Porque, assim, o usuário, ele entra para ver bobeira, é uma praça, é uma praia virtual. É uma praia. Você na praia, se alguém chegar lá na praia e falar assim, galera, presta atenção aqui em mim, todo mundo rapidinho, eu vou vender aqui meu Corsa 2001. Né? Galera, vamos falar aqui de Deus, não sei o quê, vamos fazer uma pregação. Ninguém quer isso na praia. Na praia não é lugar. O ambiente, ele é absolutamente mandatário no que a gente vai fazer. Tem que sacar o ambiente. Né? Então, assim, não adianta. Política é aquele assunto que a pessoa corre quando está na praia virtual. Tá, o que eu faço então, dado? Tem solução? Claro que tem solução. É mais difícil do que, né, você vai ter que entrar ser interessante para você poder entrar naquele fluxo que a pessoa está vendo ali, na rede social. Tem que entrar no fluxo. Depois, você chama a pessoa para outro ambiente. Quem sabe aqui o que é landing page? Levanta a mão. Nem o nosso jornalista? Landing page, tá. A gente vai falar com mais profundidade nisso, quando a gente falar de aprofundar, 2 horas falando de internet, digital. Tá? Landing page, por exemplo, o que você tem que fazer na rede social? Eu vou dar um código para vocês aqui. Vocês querem um código, pessoal? Fala para mim. Sim, quero. Fala, vamos acordar, vai. Aquele negócio da PNL, que é palestra de maluco, né? Vocês querem um código? Sim. Ah, que lindo. Olha só. Então, segura um código aí, ó. A internet, ela não é o ponto final. Ela é o ponto de início da brincadeira no digital. O que eu quero dizer com isso? Vamos, assessor, vamos lá, posta logo aí. Vai, cara, senão vai perder o time. Vai perder o time. Tem os 2 tipos de postagem. É importante, para vereador principalmente, é importante não perder o time, porém... Gente, o público quem é que passa por isso aqui? De vocês é o mesmo que o meu. Quem é que passa por isso aqui? Levanta a mão. O time da postagem, não tem isso? Desespero para postar ontem. Senão não tem mais sentido. Existem, assim, dentre vários públicos, tem 2 tipos de públicos. Dentre vários públicos, tem 2 tipos de público. O público prioritário é o do on time. Quem é essa galera? É a galera que acompanha a política. Então, se cair aqui o muro da delegacia, você precisa estar no on time, porque a galera da política vai te cobrar. Né? Cadê meu vereador que não estava lá? Você quer? População, não é isso? Então, beleza, vai para o on time. Mas, porém, contudo, todavia, esse percentual, ele é importante, mas é pequeno, comparado ao resto todo que você tem, de pessoas para alcançar. Entenderam isso? Então, é importante fazer um outro material depois trabalhado para postar sobre o mesmo assunto. Qual é o assunto que eu coloquei lá? Obrigado, meu bem. Obrigado, tá? Qual é o assunto que eu coloquei lá? Caiu o muro da delegacia. Isso aconteceu, verdade, na minha vida, em Roraima. A última campanha que eu fiz em Roraima. Para ter um vento, o muro da delegacia caiu. Tem noção que é isso? Lindo, né? Imagina os presos. E agora, hein? Vamos embora. Tá fácil. É só passar. Aí, assim, você tem o público prioritário, que é pequeno, em comparação ao que você precisa alcançar. Então, vale a pena fazer o on time, mas vale a pena também fazer o conteúdo trabalhado, com calma depois. Né? Por quê? O número quantitativo de pessoas que vai assistir depois, a pessoa que sai 6 horas da manhã para trabalhar, tem o chefe que enche o saco, chega em casa, tem as crianças, tem a mulher que está cobrando, tem um monte de conta para pagar, tem um monte de coisa, ele senta para ver o Jornal Nacional, depois ele vai para o YouTube ou para o Facebook, 15 minutos, aí ele vai ver, depois a coisa, não tem, para essa gente que é quantitativo maior, para eles não tem pressa. Eles querem ver depois. Claro que você não pode postar 1 ano depois, o negócio aconteceu. Entendeu? Só que para eles não tem muita pressa. Você pode postar depois, ele vai ver com calma. Você pegando uma entrevista de alguém, fazendo uma pequena websérie com o celular mesmo, dizendo problema, abrangência, solução. Entende? Então, tem tudo isso. Tá? Fiz uma introdução enorme aqui, vamos lá. Com o que eu perguntei do título, né? Diferenciação, relevância. Você que me falou do título, me fala, quando você viu esse título, o que você espera? O que você estava esperando ouvir aqui, hoje? Fala para mim.
Uhum. Perfeito. Ó, você me lembrou uma coisa importante. Você me lembra uma coisa importante. Aham. Legal. Foi proibido, né? Falecido Orkut. Aham. Facebook, né? Aham. Ele me lembrou uma coisa importante. Outro conceito do marketing, que é para esse aqui. Vamos lá, pessoal, vem comigo, isso é importante. Esse aqui é para todo mundo mudar de paradigma. A palavrinha maldita que ninguém gosta. Sabe qual é? A palavrinha maldita, que tem a ver totalmente com marketing, que o nosso amigo falou. Como é que é o seu nome mesmo? Moreira, que o Moreira lembrou aqui pra gente. A palavrinha maldita é venda. É a palavrinha maldita, todo mundo corre disso. A palavra venda ficou pejorativa. Vocês não podem ter ranço de venda, porque é isso que o Moreira falou. Marketing é para expor alguma coisa para vender. O político, ele é um produto. Ponto, acabou. Se vocês não conseguirem lidar com isso direito, porque tem a população, tem o social, não sei o que, calma, gente, uma coisa vai levar a outra. Né? Se não conseguem lidar com isso de o político é um produto, vai fazer outra coisa, porque é venda. Venda. E o que é venda? Para a gente não ficar né, numa mesa de jantar de família, né, as pessoas perguntando assim, e você, meu filho, o que você fez? Não sei o que. Ah, eu virei, sou concursado. Ah, eu sou, né, tô trabalhando numa grande empresa. Aí você, eu sou vendedor. A pessoa, tadinho, deu certo na vida, né, vendedor. Assim, tem que tirar esse ranço da venda. Tem a parte negativa da venda. Eu vou dizer para vocês que é a parte negativa da venda. A parte negativa da venda é a manipulação. Dentro da venda você tem a persuasão e você tem a manipulação. A persuasão e a manipulação, quem sabe dizer a diferença aí? Vamos lá. Vocês não entrarem no monocórdio. Fala para mim, Jean, qual é a diferença? Convencimento é persuasão. Uhum. Manipulação, que é o oposto. Exatamente. Aí como que isso acontece? Qual é a diferença? Imaginem cartas na mesa. A manipulação é você sumir com uma possibilidade, com uma carta. Então a pessoa ela não vai saber que tinha aquela opção. Isso é manipular a coisa. A persuasão, você pega todas as cartas. Você tem A, B, C e D. Você pega a carta A, B, C e D e coloca na mesa. Explica cada uma delas e coloca o seu ponto de vista. Bota um holofote. Se você acha que o melhor caminho é o B, fale e explique o porquê que você acha. Isso chama-se convencimento. Persuasão é colocar um holofote em cima de um ponto de vista seu. A manipulação é você fazer a mesma coisa, só que você tira uma cartinha dali. Não dá aquela opção para a pessoa. Isso é manipular. Omitir. Você obliterar uma informação, que é importante. Omitir, exatamente. Então, isso é manipular. Persuadir, não. Você pode tentar explicar para a pessoa, eu acho que é melhor o caminho, a carta B, por isso, isso e aquilo. Tá ok? Aí a pessoa ela vai tomar a decisão por ela. Está influenciada por você? Tá, mas ela conhece todas as outras opções. Se ela quiser, se ela estiver insegura ainda, ela procura alguém que é especialista na carta A. Isso é convencer, como o Jean falou, sem omitir, como nosso amigo falou. Então, gente, tudo é venda. A gente tem que saber disso também. Quando a gente vai... Quem é casado aqui? Levanta a mão. Não é, gente? Casamento não é o maior exercício de venda do planeta? Para onde que a gente vai? O que a gente vai comer? O que a gente vai fazer hoje? Então, você está o tempo inteiro vendendo para o seu cônjuge. Você está o tempo inteiro vendendo para os seus quem tem filho. Está o tempo inteiro vendendo para a criança. Né? Senão, não quero, é birra tal. E como é que você convence a criança? Às vezes pega, vai menino, entra no carro e vai. Assim é a oposição pela força. Mas tirando isso, né? Que muitas das vezes, essa é a menor das vezes que a gente faz com a criança, que a gente tenta convencer, né? É venda, tudo é venda. Então tem que tirar esse ranço. O Moreira lembrou bem isso daí. Isso tem que te sair da cabeça. Venda é importante. E a venda, a política, é venda pura.
A venda vem através de agregar valor e tal, tem o storytelling, isso aí é para outra aula lá. A gente entra dissecando todas as partes da... Quem quer aprender a vender aqui? Porque isso vai enriquecer demais o trabalho de vocês, ao mesmo tempo do corpo, né, gabinete, e, por consequência, do nosso querido parlamentar. Certo? Vamos lá, mais alguém. O que você esperava do treinamento? Eu vou chegar ali. Tem pouquinha gente, dá para a gente fazer isso. Quando você viu o título? Uhum. Explorar o perfil. Uhum. Qual é a sua principal dificuldade hoje? O que você precisa resolver urgente? Tem alguma urgência? Assim, cara, queria muito saber fazer isso, alguém para me ajudar naquilo. Moreira depois pode, que eu não fiz essa pergunta, pode responder também. Uhum. Tá. Isso tem um monte no YouTube. Isso tem um monte no YouTube. Exato. Hoje em dia, as pessoas estão pagando pela organização da informação, né? Doideira, né? Legal. Pode falar, Maria, que eu fiz a segunda pergunta para ele, não fiz para você. Tem alguma urgência? Ah, não, que você não está trabalhando no parlamento agora, esquece. Fala, meu jornalista, qual é a urgência máxima? O que você queria vir pregar? Você que é da área de comunicação, o que você acha interessante participar de um evento desse? Entendi. Legal. E vocês sabem que a gente, quando vai fazer um planejamento, né, de comunicação, a gente divide o número de postagens saudáveis que se tem por um determinado período de tempo. Por exemplo, você tem 4 anos, a pessoa acabou de ganhar a cadeira. Pega os 4 anos, você tem 260 e tantos posts. Cada post tem que ser valioso. Porque, às vezes, gente, faz a diferença uma imagem bem feita. Vai como, sabe, entra como uma obsessão espiritual no eleitor, cara. Às vezes uma imagem, às vezes uma frase dita, aquelas postagens de card de frase, entende? Então isso é importante ter essa noção. Cada postagem é importante. Na política, não é que nem no meio corporativo, que se você tem alguma coisa para fazer na semana, se você empurrar com a barriga, na sexta-feira você corre e faz. E o tempo perdido não fez diferença. Na política não é assim. Cada post perdido faz diferença porque você tem um mundo de concorrência da atenção do seu eleitor à sua volta. Então, cada momento é importante. Então, saber exatamente o que muda o engajamento, como é que a gente lida com as métricas, né? Vocês têm blog? Você que é jornalista, tem blog? Sabe para que eu perguntei isso, né? SEO, posicionamento no Google. A gente vai falar sobre isso na próxima, tá, gente? A gente vai adentrar um pouco mais sobre isso. Eu não vou ficar explicando coisas muito que você consegue encontrar fácil no Google. Né? Como, por exemplo, qual é a diferença de engajamento e alcance, como é que eu aumento isso aí. Isso vocês conseguem em 5 minutos, vocês entendem. Mas existem coisas mais importantes para entender. Que é, por exemplo, o que eu vou postar para ter um alcance legal. A questão da ferramenta, isso você aprende fácil. Agora, vamos botar que você tem 2 pessoas que sabem usar bem a ferramenta. E aí? Vai usar a ferramenta igualzinho. Quem é que vai sobressair? Né? E, gente, isso tem uma variedade gigantesca de 2 pessoas que sabem usar a ferramenta. Porque você tem pessoas que, de repente, nem sabem usar a ferramenta, mas é um cara que está na televisão. Ele pode não saber nada de alcance e engajamento, mas ele está na televisão. Eu vou passar quais são as 3 etapas de conexão, né, com o eleitor. Esse cara já sai na frente. A política é o seguinte, ela é uma corrida, né? Ela é uma corrida que os corredores eles saem de pontos de partida diferentes. Aí está a grande confusão e o grande problema. Isso é muito representativo. Entender isso é importante, porque isso vai levar vocês a tomarem decisões melhores.
Porque assim, o meu parlamentar parte desse ponto de partida. E você tem um midiático que está com a aprovação da população, está na televisão. Ele vai partir de um ponto de partida na frente de você. Então, o que fazer? Como é que eu tenho que agir? Né? Vamos lá. Mais alguém? Fala, amigo, o que você esperava do treinamento hoje? Pode falar. Qual é a maior urgência no gabinete hoje? Legal. Uhum. E quando você fala ajudar, o que vem na sua cabeça, assim, para desmiuçar a palavra ajudar? O que é ajudar para você? Show. Trazer mais gente, sempre, né? Como é que é seu nome? Maurício. Tá. Maurício está iniciando, né, gente? Ele está o que vier é lucro para pegar e aprender. Beleza. Fala, meu bem, vocês trabalham no gabinete? Não? Vocês estão estagiários? Mais da Câmara? Tá. Então, o que vocês estão... O que vocês vieram fazer aqui? Uhum. Uhum. Venda direta? O que é isso? Tem a fábrica e vem direto, vocês são a mão de obra, né? Tipo a Rinodê, essas coisas. A Avon, né? Venda direta, eles são venda direta, né? Com multinível. Tá bom, tomara que pegue alguma coisa legal aqui. Fala, meu jornalista. Você já falou? Já falou, já, né? Já. Quer falar, meu bem? Diga, você trabalha para parlamentar? Faz tudo, né, também, né? Uma só? Olha só, gente. Tem senador que tem 18. Legal. Legal. Tem alguma urgência máxima lá no escritório? Pô, tá precisando disso, daquilo. Convencer o parlamentar? Qual é o nome do parlamentar? Cacá Teixeira? Tá. A grande dificuldade... Eu vou, olha só, eu criei um grupo para assessores chamado assim, ó. Como eu faço meu parlamentar me ouvir? Tá bom esse nome? Eu sei. O problema de vocês é o mesmo que o meu. Como eu faço meu parlamentar me ouvir? Tudo bem? Quando tem parlamentar numa palestra dessa, eu paro tudo, faço festa, faço a galera levantar, jogar ele para o alto, tocar do aplauso e tal, porque facilita demais a nossa vida, né? Porque vocês vão ter que pegar um conteúdo que é denso e tentar explicar para a pessoa que está sempre na urgência. Esse conteúdo aqui, eles tinham que estar aqui porque eles saem da urgência e conseguem trabalhar com antecipação. E aí, quando alguém quer trazer alguma coisa boa que vai agregar, ele consegue ouvir, né? Mas, como eu falei, tem parlamentar que não dá valor a isso aqui, que o jogo dele é outro. Então, né, eu aconselho vocês sempre, quando vocês identificam que o parlamentar, o jogo dele é outro, o que eu faço como assessor? Tenha cada vez mais conhecimento, sabe? Se vocês não quiserem sair do segmento, porque tem gente que está passeando no segmento, né? E tem gente que não. Nós estamos, né, for life nesse segmento. Eu não vou sair do segmento, muitos de vocês aqui também não. Então, quando você tem essa visão, se prepare cada vez mais para ir para outro voo, dar outro voo. É o que eu aconselho. Porque trabalhar para parlamentar que joga outra coisa, né, eu sei que é terrível. É terrível. Isso diminui o ânimo de vocês trabalhar com política, o que não é legal. Né? Então, o que tem nesse grupo lá?
tem conhecimento, que sempre é importante o conhecimento, a gente traz toda semana conhecimento, planejamento, já com ferramentas para aplicar. Depois, aí como é que o parlamentar escuta, né, Jean? Eu forço o parlamentar a ir para dentro do grupo para ver o que vocês estão fazendo. Sabe como? A gente cria uma competição de projeto. E eles são os votantes. Assim, obriga os caras a entrar no grupo e ver o que vocês estão fazendo. Chama o grupo. Como eu faço para o meu parlamentar me ouvir? Depois eu vou mandar para vocês. Depois que vocês fizerem os slides, eu vou botar você. Vou dar um presente para esse pessoal aqui, Jean. Dar um presente para esse pessoal depois. Vou botar vocês dentro de uma plataforma que tem um monte de aula sobre isso daqui. Reputação, imagem, digital. É uma plataforma beta que a gente está fazendo. Aí vocês pegam os slides lá e ficam um tempo lá. Tá? Depois eu explico melhor isso daqui. Bom, vamos lá. O que espera do treinamento? Esse slide aqui, eu acho ele o mais importante da vida. Por quê? As pessoas às vezes me perguntam, Dado, o que é mais importante, né, para trazer as pessoas, como nosso amigo falou, trazer as pessoas para o parlamentar? O que é mais importante? Vamos lá. O que é mais importante? Aí tem gente que foge disso, né? Tem gente que foge, tipo assim, não, veja bem, né? Cada coisa é importante. Já falei para vocês que as coisas vão se diferenciar, porque cada parlamentar ou cada candidato parte de um ponto de partida diferente. Sim ou sim? Sim! Fala comigo. Sim ou sim? Então, cada parlamentar parte de um ponto de partida diferente. É a doideira da PNL. Tá bom, ok. Mas tem sim, tem a rede social mais importante. E não é dependendo de... Eu falo para vocês, dependendo de cada caso, não. Todo mundo tem que usar o Facebook ainda aqui no Brasil. Todos tem que usar. E daí é que, a partir do Facebook, você tem as variações de qual que o meu parlamentar vai se encaixar mais mediante ao público dele. Tá? Então... aí as pessoas perguntam, o que é o mais importante? Eu digo para vocês o que é mais importante, eu provo para vocês o que é mais importante. Vamos lá, a gente tem, eu gosto de dividir a coisa como um quebra-cabeça. A política de guerra, a política de você trazer eleitores, a política de você vencer candidatos, ela é guerra e é um quebra-cabeça. Quem consegue montar mais peças desse quebra-cabeça, ganha. Não tem como você montar as peças e perder. O problema é que às vezes não dá. Aí quem já ouviu aquela expressão assim, a política é a arte do possível? Quem já ouviu? Levanta a mão. É aqui, ó. A política é a arte de quantas peças você consegue montar. Às vezes não dá tempo de montar tudo. Então você vai com um quebra-cabeça meio capenga, você ganha de alguns, mas você perde de outros que montaram melhor. Então as peças principais do quebra-cabeça, eu costumo dizer, são essas aqui, ó. Reputação, digital, discurso, mobilização. Cada peça dessa, ela vai ter uma importância maior para um determinado momento. Só que tem uma peça que, independente do momento, independente de qualquer coisa, ela é a mais importante. Chuta aí. Agora é legal. O que vocês acham? Qual é a peça mais importante que vocês acham? Chuta aí. Reputação. Vai, quem mais? Reputação. O que mais? Eu botei digital maior ali, mas vou explicar por quê. Não, o digital realmente está um pouquinho maior, mas isso não necessariamente quer dizer que ela seja mais importante. Fala aí, vai lá. São iguais. Não, é. O que vocês acham? Fala aí, Moreira. O que você acha que é mais importante? Uhum. Quem deu foi a equipe. Foi a equipe. Olha só, deixa eu falar uma coisa interessante. Experiência vivida. A última campanha que eu fiz lá em Roraima, agora a gente elegeu uma deputada federal lá agora, essa eleição, aonde a peça mais importante foi o discurso.
Vamos lá. Eu vou falar qual é a peça mais importante de todas para qualquer caso, mas eu vou começar com um exemplo. E depois eu vou falar um exemplo de lá, de um deputado estadual dela, que a peça mais importante foi a reputação. Olha que interessante. Quando eu cheguei lá para fazer o trabalho, eu cheguei com muito pouco tempo, já dentro da campanha. Eu cheguei dia 16 de agosto lá. O que dá para fazer? Aí a arte do possível, né? Então, assim, a coisa mais importante nesse momento foi impulsionamento para a gente ser o mais chato de Roraima inteiro, aparecendo para todo mundo. Então, tinha que produzir conteúdo para impulsionar. E o discurso. O discurso, eu percebo ao longo dos anos que ele é muito negligenciado. Ele é muito negligenciado. O político acha que só os sorrisos e apertos de mão nos encontros vai bastar. Só que, veja bem uma coisa. Eu acompanhei o discurso de vários lá, né, até para ver o que a gente tinha que fazer com o adversário, até para entender qual era o discurso que o pessoal estava dizendo mais, o que tinha que melhorar, principalmente a minha candidata. Então, assim, o discurso genérico era: vamos fazer a mudança, né? Me dei essa chance, porque eu sou novidade na política. Vamos todos juntos, a gente vai batalhar pela nossa causa, sabe-se lá qual era, que a gente nem falava. Ou então batalhar pelo local, pelo território, pelo segmento, né? Então ficava entre isso. E no máximo ia para uma parte de conexão mais emocional, que era: meu pai me ensinou a ter valores de determinação e honestidade. Então o discurso ficava nisso: eu sou honesto, meu pai disse, não sei o quê, vamos renovar a política, papapá, ficava nisso. Então, esse discurso as pessoas escutavam, esqueciam, aplaudia com um sorriso amarelo e acabou. Aí você tem aquela loucura de campanha, faz 3 agendas 7 horas, 3 agendas 8 horas, 3 agendas 9 horas, com esse discurso. O que eu notei lá, que quando eu peguei a parlamentar, eu falei, o discurso dela estava assim também, a pessoa tem que ser orientada. Nosso jornalista sabe disso, senão é esse, né? A pessoa vai na intuição, vai falar o quê? Né? Então, assim, aí o que a gente fez lá com o discurso? Início, meio e fim. O discurso, a parte de início, é extremamente importante ter pontos de conexão. Você tem que ter pontos de autoridade no discurso. Porque quem é você, né? Ponto de conexão, de autoridade. Ponto de virada, por que quis entrar na política. Botar um monte de elemento emocional. Usar storytelling. Olha quanta coisa tem para botar no discurso. Isso fez uma diferença surreal. No dia 1º de setembro, a gente saiu de 10º, a gente acabou a eleição em 2º. E eu credencio o maior esforço ao discurso. Eu pegava todo dia, eu orientei ela a esse discurso com storytelling, autoridade, conexão, ponto de virada. Tem um roteiro, gente. Tem um roteiro. Eu vou trazer isso na próxima. Tem um roteiro. Esse roteiro faz uma diferença surreal, que é negligenciada pelos parlamentares. O parlamentar, ele precisa ter esse roteiro mental na cabeça, tudo que ele for falar. Se tem 4 minutos para falar, tem que usar esse roteiro. Se tem meia hora para falar, tem que usar esse roteiro. É importantíssimo você botar a coisa dentro de alguns pontos chaves para você falar. Ela era aplaudida de pé quando acabava o negócio, porque ela seguia o roteiro. Eu sou bonzão, não sei o que. Não, paguei muito caro para aprender isso. Simples, é técnica. Então, você tem o roteiro certinho e você precisa seguir isso daí, porque está validado, o negócio funciona. Então, imagina se o parlamentar de vocês, toda hora que abrir a boca, ele consegue conectar com a pessoa de verdade. Conexão emocional, elementos emocionais. Saber contar uma história que traga conexão de verdade. Que motive as pessoas e que mobilize depois. Imagina, essa é a busca. Essa tem que ser a busca. O discurso faz isso. Então, lá foi interessante o discurso. O que eu fazia? Eu pedia para o pessoal do vídeo, pega a primeira parte do discurso, impulsiona, joga para todo mundo em Roraima, chuta para o alto esse negócio aí. Pegava uma segunda parte do discurso de motivação, chegando mais próximo do meio, impulsiona. Eu estava no banheiro, já tomando banho, eu estava escutando o impulsionamento. As pessoas do outro lado, na rua, no churrasquinho, estavam passando do seu lado das pessoas lá. O vídeo ótimo, tem que ser a mais chata mesmo. Porque não dava para fazer mais coisa, era isso que dava para fazer, com o tempo que tinha. Ajeitar o discurso, ficar melhor do que o adversário e fazer com que chegasse o maior número de pessoas, o alcance, fazer que chegasse ao maior número de pessoas possíveis durante o tempo que tinha. Então as pessoas se conectavam com o discurso. Eu credencio a vitória dela ao discurso.
Porque era a única coisa que tinha para fazer. Não dava para trabalhar mobilização, não dava tempo. Cheguei dia 16 de agosto, as pessoas estavam falando um monte de merda. Os deputados estaduais abaixo dela. E não dava tempo de eu trabalhar esses caras, tinha que ficar com ela. Era muito pouco tempo. Então, aí teve um outro exemplo lá, de um cara, que era um deputado federal dela, estadual, mas pensa num cara que era bom de juntar gente, cara. Ficava impressionado nos eventos. Ela tinha 36, 30 e pouco deputados estaduais ajudando ela. Era uma campanha. Roraima rola muita grana política. A expectativa lá era que gastaram 500 milhões em um mês, as campanhas maiores. É muito dinheiro. Então, você tinha 36 pessoas lá, eu acho. Mas tinha um cara que ele juntava gente que era um absurdo. Eu fiquei assim, cara, tem que ficar perto desse cara para ver o que ele está fazendo. E sabe o que ele fazia? Ele tinha uma habilidade gigantesca de falar com liderança. Ele não falava com o eleitor na ponta. Ele só falava com a liderança dele. Era impressionante como ele conseguia mobilizar líderes, que aí as pessoas traziam. Muita gente, era impressionante. Ele só falava com liderança. Mesmo quando tinha público, eleitor, ele falava para a liderança. Era impressionante isso. Aí, o que aconteceu? O mais incrível, esse cara perdeu. Por quê, gente? Aí você se pergunta, por que aconteceu? Vamos para outro ponto do quebra-cabeça? Reputação. Por quê? Já era o terceiro mandato dele. Olha, ele chegou a 3 mandatos. Porque o cara era bom de juntar gente pra caramba. Eu nunca vi isso. Depois eu posso mostrar para vocês, botar vocês na plataforma, mostrar as imagens do evento desse cara. Gente, era surreal. Ele perdeu. Ele teve 3 chances para mostrar uma reputação diferente. Quais 3 chances aconteceu? Não tem em cima do muro. Ou você vai igual um jato para o alto, ou você cai do muro. E com essas 3 chances, as pessoas... a liderança trazia gente. No terceiro mandato, as pessoas já votavam nele pela liderança, não era nem mais por ele, porque gostava mais das pessoas que ele estava, né, trazendo do que o próprio candidato. E a reputação dele era de cara grosseiro, cachaceiro e fazia nada. Mas ele conseguiu 3 mandatos assim, cara, porque ele juntava muita gente através de saber falar com a liderança. E o discurso dele para a liderança era bom. Era bom. Eu sou obcecado por discurso e tal. E o cara fazia um discurso bom pra caramba para a liderança. Perdeu. Aí o quadradinho, né, mais importante, reputação. Olha cada caso. Eu citei um caso que o tempo foi determinante para a gente focar no discurso. Citei um caso que a reputação foi importante para o cara vencer ou perder. Né? O que o digital está ali? Vamos lá, o digital é o seguinte. Imagina um copo de água e você bota um monte de pedrinha aqui dentro. Né? A pedrinha é o discurso, que aí o discurso tem o roteiro, a narrativa, os gatilhos mentais, a segmentação. Vai botando as pedrinhas ali. Aí na reputação você tem, né? Bota a pedrinha da reputação. Associações, gestão de crise, a reputação cuida de tudo isso. Agenda proativa, imagem. Vai botando as pedrinhas. Mobilização, vai botando todas as pedrinhas dentro. O digital é a água. Fala comigo, digital é a água. Fala lá, 1, 2, 3 e digital é a água. Isso, o cérebro acordou de novo. Digital é a água. Ela permeia todas as atividades. Para você passar reputação para as pessoas, você tem que trabalhar a sua imagem no ao vivo, mas a maior parte das pessoas vai ver a tua imagem aonde? No digital. Você precisa trabalhar associações. As pessoas vão ver no ao vivo, mas vai ver onde? No digital. Ah, precisamos de mobilização. Você vai cadastrar as pessoas aonde? No caderninho? Ainda vale. Só que depois tem que passar isso para uma base digital, senão ninguém aguenta. Não precisa mais hoje você ficar cadastrando todo mundo no caderninho. Landing page. Vocês precisam conhecer landing page. Discurso, né? Só o discurso mesmo que ele vai tudo com a pessoa, né? Todo o resto digital permeia tudo. Agora perguntem para mim, Dado, qual é a peça mais importante? Eu gosto dessa parte. Pergunta, Dado. Não é. O eleitor é a alma de tudo isso aí. Qual? Não. Vai, pode chutar, vai falando. O que vocês acham? Oi? Discurso, o que você acha? Reputação? Não. Eu vou escrever uma tese sobre isso daí, cara. Claro.
Não, é super. Você tem que cuidar de tudo isso aqui. É. Você tem que cuidar. Não, mas tem uma mais importante. Você tem que cuidar de tudo isso aqui. Mas olha só, vamos lá. Entendam agora. A peça mais importante, essa que ninguém falou, é isso aqui. Eu choquei também, gente, quando eu falei assim, putz, Você, sabe por quê? Vamos lá. Você pode ter gente que não tem nem Facebook nem nada e não é só comprar voto. Não é só disso que está sendo falado. Às vezes isso não é impossível, comprar todos os votos que você precisa para cima, né? Deputância e tal. Mas entendo. Eu gosto de dar exemplo de deputado porque ele serve tanto para cima quanto para baixo, nas devidas proporções. Tá? Então, assim, a mobilização, você tem gente que não tem internet, você tem gente que nem é conhecida direito, você tem gente que não tem nem discurso. Na mobilização, o cara vence, porque tem a capacidade de mobilizar. Foi aquele cara que eu falei, mais ou menos. Ele, né, na terceira, o pessoal já não deu mais chance para ele. É claro que você tem que trabalhar tudo isso daqui. Pelo menos esses três aqui. A reputação, o discurso e a mobilização. Só que a mobilização... Gente, eu pesquisei muito isso daí. Olha só. Eita, onde é que a gente está? Deu até um bug agora aqui, Santos. Lá no Rio, não sei se vocês conhecem o mais votado deputado estadual. Eu vou pegar deputado estadual porque vale o exemplo para vereador. Tá? Deputado estadual mais votado em 2018 foi o Rodrigo Amorim, com 140, quase 150 mil votos. E aí você tem lá, se você observar os 10 primeiros que ganharam em 2018, e depois você observa em 2020 os 10 primeiros que ganharam, você tem uma balança louca ali, para você tentar entender o que aconteceu. A raiz está na mobilização. Depois eu vou passar isso eu pego todos os prints lá que eu fiz de análise e tal, eu passo isso na aula de mobilização para vocês. Por exemplo, vamos lá. Rodrigo Amorim, ele perdeu uma média de 50 mil votos. Márcio Canella, que estava... onde é que ele estava em 2018? Ele estava entre os 10. Ele terminou em primeiro. Mas aí pô, tem o negócio da Melícia lá no Rio. Vamos falar disso rapidinho, só para validar o que eu estou falando. O deputado estadual e o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro foram aquela galera que está envolvida naquele papo da Melícia lá no Rio. Tá, vamos considerar que até onde a Melícia pode ter ido foi em dar dinheiro para a campanha. Porque, assim, se você observar, nos últimos 15 dias de campanha dos dois, eles estão em eventos lotados, no mesmo lugar. Belfor Roxo, que tem mais de 500 mil habitantes. A Melícia, gente, é impossível a Melícia botar a arma na cabeça de todo mundo e vai no evento, não dá. O que pode ter sido feito, a Melícia pode ter ajudado. Eu acredito que pode ter ajudado, o Rio de Janeiro tem muito isso, gente. Então, assim, não importa, para a gente não interessa se ajudou ou não. Se ajudou, foi com grana, que ela podia ter conseguido em outro lugar, de maneira legal. Então, para a gente, no exemplo, não importa. Porque até onde a Melícia foi dar dinheiro para a campanha, porque como é que os caras vai obrigar aquele mundo de gente? Era uma campanha que foi abastada com dinheiro. De onde veio, não me interessa agora, não me interessa a gente. Porque a gente vai focar em conseguir a arrecadação, por exemplo, de maneira legal. Então, não faz diferença para a gente. Aí o mais votado foi o Márcio Canella, deputado estadual, e a Daniela do Vaguinho, deputada federal. Não importa, já falei porque não importa a Melícia, é uma campanha abastada, de qualquer jeito, mas a estratégia foi o seguinte, foco num local só. Rodrigo Amorim, por que perdeu 50 mil votos? Se você visse dos 15 dias, os últimos 15 dias de campanha, estava tentando rodar o Rio de Janeiro inteiro. Perdeu o fôlego. Não teve identificação com o território. Os 3 componentes eleitorais, 3 componentes eleitorais. Território, segmento e ideologia. Cada um vai focar percentualmente um pouco mais em um. Né? Ideologia mais para executivo e tal. Vereador tem que focar no território, segmento. Mais território, talvez. Deputado, mais segmento. Território tem uns 40%, 30%. Então, assim, a mobilização, se você olhar isso nos 10, faz essa pesquisa se vocês tiverem curiosidade. Eu vou trazer na próxima, porque eu botei o sprint e está no meu slide. Está ali até, no slide.
A galera que não focou em mobilização, não teve grandes eventos, e se elegeu, aumentou o voto, ela teve uma outra estratégia, que é transferência de voto. Eu boto esse exemplo lá também. Agora, quem não teve transferência de voto e nem teve foco em um local, um território, perdeu uma média de 30 a 50 mil votos. Ah, mas o Bolsonaro perdeu força, então, porque 2018, né, ele elegeu aquela avalanche de gente, aí 2020 aquela mesma galera perdeu muito voto, teve gente que não se reelegeu, mas é engraçado que ele não perdeu força, porque ele elegeu novos. Os antigos que estavam lá, se eles não fizeram o trabalho de mobilização direito, chegou na campanha, eles pulverizaram o voto, perdeu o voto. E alguns não entraram mais. Né? Outros, alguns não se reelegeram. Só que é engraçado que a galera que estava apoiando o Bolsonaro teve uma renovação de apoio dos apoiadores do Bolsonaro. Então, assim, se a gente for parar para pensar tecnicamente, que você pode pensar, né? Ah, então, mas foi porque de 2018 a 2020 o Bolsonaro perdeu força e tal. Não necessariamente. Ele continuou elegendo muita gente, só que as pessoas fizeram o trabalho de mobilização, principalmente os que vieram para reeleição. Quem conseguiu se reeleger de 2018 para 2020 teve muito mais dificuldade de quem foi abençoado pelo Bolsonaro e estava fora. É um bom exemplo a gente pensar nisso. Fala. Do Enes, o que aconteceu? Eu era jovem. Foi, né? Olha que interessante. Eu era muito jovem, sabe que ano era isso? Que ano era isso daí? 89, né? Eu tinha 5 anos, pô. Ele elegeu deputado federal nessa época. Que interessante, hein? Então, era... então, vamos tentar entender. Aquela época era outra. Sim. Eu já vi muito... Não, então, olha só. Vamos entender o fenômeno. Todo fenômeno tem explicação. Todo. O que a gente não explicou ainda joga para o campo espiritual, mas a gente ainda vai entender o que aconteceu, tecnicamente. O que eu penso ali? Eu já vi muito vídeo do Enéas, ele tinha grupo forte, não tinha? Ele tinha grupo forte, ele fazia reuniões cheias, ele fazia reuniões em grupos, em células, né? Então, um discurso muito bom, ele juntava a gente, ele tinha grupo, né? Então, pode ser que seja isso. O quê? Mobilização. Não tinha nem internet. Mobilização, grupo, várias reuniões e tal, e essa galera disseminava a mensagem de maneira fervorosa, porque ele tinha mobilizado as pessoas. Amorim. Você também falou dos nichos eleitorais. Você não acha que mais importante que a mobilização foi a narrativa? Porque o que acontece? A narrativa, em 2018, era uma narrativa extremamente polarizada e favorável ao bolsonarismo. Então, o Rodrigo Amorim ficou muito famoso porque ele quebrou a placa da Foi. Muitos novos entraram. Não, e muitos novos entraram, apoiados por ele. Mas aí tá, esses novos que foram com ele, não foram mais fiéis à narrativa dele? Porque muita gente em 2018 entrou e depois largou o barco, ou não era bem assim e tal, e aí em 2022... Então, deixa... Ó, o foco que você está falando é o seguinte, a narrativa dele, os de 2018 não pararam de falar a narrativa dele, e os de 2020 entraram no fluxo de falar a narrativa dele. Qual foi a diferença? Quem estava de fora, só por ser novo e pegar a narrativa dele, conseguiu entrar, assim como o Rodrigo Amorim em 2018, que ficou famoso com a placa e tal. Ele ainda fez essa coisa que viralizou, né? Mas a galera, por exemplo, Thiago Gagliasso, sabe? Ele não fez quebrar placa, ele não teve esse momento de viralização de nada do que ele fez, o Thiago Gagliasso. Mas era alguém que tinha um certo grupo, né? Porque ele é irmão do Bruno Gagliasso, que é um ator grande de televisão. E ele pegou a narrativa e entrou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a galera que estava eleita,
que estava em mandato, que só ficou na narrativa, que foi o que elegeu eles quando eles estavam fora, em 2017 para 2018. Essa galera, eles ficaram só na narrativa, eles perderam uma média de 30 a 50 mil votos. E a galera que estava fora, que ficou só na narrativa, ganhou 30, 50 mil votos, mas quem estava fora. Olha o fenômeno interessante acontecendo. Porque quem estava em mandato precisava fincar a bandeira em um território e trabalhar a mobilização. O Rodrigo Amorim, por exemplo, é um caso interessante. Eu peguei vários, né? O Rodrigo Amorim, por exemplo, ele pegava olha só a campanha dele, ele pegava as emendas que ele tinha mandado e tal para os locais, aí ele ia no local, Alto da Boa Vista, aí ficava lá, aqui eu mandei emenda, não sei o quê, vim receber a galera. Depois ele ia para um local muito longe de lá. Quem rodou, teve vários assim, quem rodou demais, né? Teve a Major Fabiana. Amanda, faz isso para mim. Bota um ao vivo no Instagram ali, por favor. Pelo menos uns. Aí fica segurando, por favor, que está sem tripé. O que está falando? A Major Fabiana, ela tentou fazer a estratégia da Carla Zambelli, por exemplo. Aquela estratégia da Carla Zambelli, que ela é como se fosse uma extensão da comunicação do Bolsonaro, sempre foi assim, aquilo não é duplicável e aquilo não está certo tecnicamente. Funcionou para ela. Só que se qualquer outra pessoa quisesse reproduzir aquilo ali, não funcionou. Então a Major Fabiana, por exemplo, defensora do Bolsonaro, estava eleita deputada federal, a narrativa estava ali e tal, tentou fazer igual a Carla Zambelli, tinha muito post do Bolsonaro e tal, só que também não teve mobilização. Quando a gente vê, a campanha revela isso, gente. Quando você vê os últimos 15 dias de postagem no Facebook e no Instagram, é revelado o quanto de mobilização a pessoa tem. Ela vai num eventozinho ali, meia boca e tal, faz uma caminhadinha na praia, você vê que não tem mobilização. E fica indo para lá e para cá, lugares longes. Entende? Então, a Major Fabiana foi um caso, manteve a narrativa e tal, pum, essa ideia aí nem se reelegeu. E estava lá, fervorosa a narrativa e tal, entendeu? Fala. Imagina, pode falar. Sim. Uma coisa leva a outra. Teve parlamentar que se elegeu em 2018, não saiu em 2020, que ele ficou só postando. Se você for procurar alguma coisa diferente, cara, no Instagram do cara, só tem foto do Bolsonaro. Só tem foto, ficava colando figurinha, tentando fazer igual a Carla Zambelli. Só deu certo para a Carla Zambelli aquilo. Entendeu? E foi exatamente isso, os caras não pulverizou. Eles pegavam outros que estavam de fora, engrossando a narrativa com o Bolsonaro, para eleger. E a galera que estava eleita, se ficou nessa, perdeu a média de 30 a 50 mil votos. Eu pesquisei. Deixa o rapaz falar aqui rapidinho, que ele levantou a mão. Fala. Aqui. Segura um pouquinho, vou até cansar o braço aí. Deixa eu ver, rapidinho. Verificando a conexão. Quando entrar ao vivo, aí você me chama. Fala. Vira para mim, pode filmar. Uhum. Exato. Todo gesto leva, ou deveria levar. Sabe por quê? Ele precisa... Isso não acontece na prática, de forma natural. E isso, a intenção tem que ser... Ele chegou no final do que eu ia falar agora da mobilização. A intenção tem que ser obsessivamente fazer mobilização para tudo que você faz. Para tudo. Porque assim, gente, genericamente pensando, o digital hoje ele é o seguinte, você vai num lago para pescar as pessoas, tirar da rede social. Lembra que eu falei que o digital não é o final? O parlamentar diz assim, posta, pelo amor de Deus, perdeu o time, isso aqui, posta. Postou o parlamentar. Ai, pronto, está feito o trabalho no digital. Não. Está começando o trabalho por conta disso que você falou. Aí que começa a brincadeira do digital. Porque depois que você posta, você precisa fazer o trabalho, o exercício de trazer aquelas pessoas para a base, para que elas possam virar mobilização de várias maneiras.
Mobilização de fazer evento de rua, aí tem várias, mobilização de fazer arrecadação, mobilização de fazer evento virtual, tem um monte de coisa. Mas a ideia é justamente essa, tudo é para levar a mobilização. Por que isso não acontece? Primeiro que não se tem essa consciência de que é importantíssimo trabalhar a base digital, é importantíssimo trabalhar a base, na verdade, e o digital vai ser uma ferramenta para isso, e que tudo tem que levar isso daí. Tirou a câmera. Aê, galera do Instagram, vai chegando aí. Então, assim, tudo tem que levar a isso. É o objetivo final. Só que, por que não vai? Porque não tem a consciência que eu falei, né, que acha que a postagem é o final, e que não, tem que fazer um exercício, tem que ter um trabalho para isso. Sobrecarrega um pouco a equipe. Porque não é só postar, gente. Eu sei que a equipe dentro de um gabinete de comunicação fica preocupada pela falta de conhecimento geral dentro do gabinete, fica preocupada só em postar. Qual é a melhor postagem? Tem a melhor postagem, mas o que você falou é fundamental. Você tem que ter a melhor postagem, tem que se preocupar com cada postagem, como eu falei aqui, que às vezes a gente faz um planejamento de 4 anos, cada postagem é importante, só que aí vem o resto do trabalho, que é tirar essas pessoas, extrair essas pessoas da rede social, para iniciar um relacionamento com elas numa outra base, digital também. A gente está falando de tirar as pessoas do Instagram, do Facebook, do YouTube, às vezes algumas pessoas do Twitter, do TikTok, tira as pessoas. Aquelas pessoas têm que ser extraídas dali. Aí cai na landing page, que depois eu vou explicar o que é, para cada projeto que possa vir a ter. Da landing page ela tem que ir para uma base digital. O que é a base digital? Às vezes o chatbot, e-mail, para alguns públicos, Telegram, WhatsApp. Então esse é o trabalho. E aí a gente entra numa palavrinha super importante do marketing hoje, digital, que é o tal do inbound marketing. Quem já ouviu falar nisso? Não, inbound é mais para publicidade. O inbound marketing nada mais é do que um funil, gente. Funil. Funilzão, sim. Funil. Tudo é funil na vida, tudo. Até casamento, né? Vocês casaram com o primeiro que estava na primeira que estava na frente? Não, né? Tudo é funil. Você vai e cai na boca do funil ali. Então, tudo é funil. Na política também. Então, na boca do funil vai entrar 100 pessoas. Vai sair mobilizadores ali 10, é a média, 10, 15, quando muito. Tem pessoas que não vão se interessar em ser uma base de mobilização, mas tem outras que vão. Você só vai saber se fizer a extração e o trabalho de levar as pessoas para lá. Você falou que foi muito importante, esse é o objetivo. Só que se não tem essa consciência, não tem as ferramentas e não sabe usar, isso não acontece. Bem, você está tirando a câmera. Fica de olho aí. Entendeu? Então, é isso. Esse slide é extremamente importante, porque a partir daí você começa a ter uma visão do quebra-cabeça e começar a tentar implementar ele. Né? Que horas são aí, galera? Só para... Já? Quanto tempo a gente tem mais? Gente, tem muita coisa ainda. Por isso que... Nem me apresentei. Dá mais meia hora. Você aguenta mais meia hora? Pode ser, já? Sem compromisso. Quem tem compromisso pode ir, não tem problema não. Mas... a gente vai marcar, né? A gente vai marcar mais. A gente vai aprofundar em cada um desses temas. Hoje era a introdução. Mas esse slide aqui vale ficar 2 horas nele, porque ele é para limpar, arrumar a cabeça, para começar a pensar certo. Aí entra nas especificidades de cada coisa. Fala. Não, a gente vai fazer uma vez por... Tem que ver com o Jean e com o Diogo, mas acho que a gente vai fazer uma vez por mês. Né? Era o que a gente estava pensando em fazer. Aí hoje é dia... Que dia é hoje? 24. A ideia é que seja lá para o dia 20, hein, Jean? Vê na agenda, lá para o dia 20 tal, de maio, né? Ou um pouco antes também, porque é dia 20 de maio que eu vou estar em Resende. Fala, querido. Não, é esse. Vocês vê com o Jean, que eu não sei quando que é a sessão de vocês aqui. Vocês têm que se organizar. Vê o melhor dia e horário para vocês, que aí sincroniza isso com o Jean ali, tá? Quem tem compromisso aí, pessoal, pode ir. Eu vou terminar. Esse aí sou eu, gente. Sou formado em Relações Públicas, Comunicação. Minha vida é trabalhar para entender como que a gente usa melhor as redes sociais. Sou especialista em marketing digital e discurso, né, e mobilização. Então, a minha obsessão aí de estudo. Eu tenho um projeto beta, né? A gente está fazendo o projeto Atualiza Brasil, que a ideia é a gente capacitar o maior número de assessores e também parlamentares que quiserem,
para aprender tudo isso, né? Aquela questão daquele corpo do gabinete funcionando direitinho. Aí a gente tem a questão aqui até espiritual da coisa. Com tudo isso rolando muito bem, né, feito, a gente consegue dar uma transparência do que está sendo feito aqui maior para a população. E você ganha relevância, né? Tem muita gente lá fora que pode ser que tome decisões na vida, às vezes por boas postagens feitas nas redes sociais dos parlamentares, né? E vocês que estão aqui, vocês são imprescindíveis parlamentares, não vai conseguir fazer sozinho. Então, é extremamente importante que essa capacitação aconteça. Depois eu vou passar Faz o seguinte, anota meu telefone rapidinho. Pode ser, gente? Todo mundo anota meu telefone? Porque eu vou mandar os slides para vocês depois e botar vocês dentro do programa. Aí tem as aulas e tal, a gente vai conversando depois também por lá, para vocês terem essa noção aí. Ó, me chama, 21. Aqui, ó. 21, 99165 7648. Anota, sabe por quê? Eu vou botar vocês numa lista de transmissão para vocês receberem os slides. Dado Dias, consultor de marketing político. Salva o meu número, porque senão eu não consigo botar vocês na lista. Importante, salva, bota dado, né, como vocês quiserem. Consultor, marketing político. E me chama, me dá um oi, bota assim, assessor, bota teu nome, Santos. Tá? Bota de onde vocês são para não me confundir, que a gente está fazendo esse tour pelo Brasil. Tá? Bota assessor, né, Santos, e o seu nome. Tá? Me chama, salva o meu número, eu vou botar vocês na plataforma lá depois, tá? Na lista de transmissão na plataforma. Vamos passar rapidinho aqui. O WhatsApp. 21 99165 7648. Me chama lá, bota o teu nome, assessor Santos, me chama que eu vou botar vocês na lista de transmissão. Ó, vamos mais meia horinha rapidinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá. Tinha um exercício para a gente fazer. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui a mudança no comportamento do eleitor e a gente vai para o exercício, rapidinho, tá? Para terminar. Ó. Fizeram, pessoal? Quando vocês estiverem prontos, volta para mim aqui, de novo. Não sei o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo, está toda hora mexendo no... Não, tem que ver que você, de repente, está mexendo aqui, não? Vamos lá. Ó. Vamos lá. Para terminar, últimos 15 minutinhos aqui. Isso aqui é importante entender, né? A mudança no comportamento do eleitor. Por que teve isso, né? Internet, gente. A internet deu aquela pedrada na vidraça que eu falei no início, né? Então, assim, não tem mais a facilidade, né, das coligações, tudo isso está muito confuso com o negócio de federação, não tem mais dinheiro direito para se trabalhar a campanha, vereador nunca teve, né, então é complicado fazer isso. Então, assim, você sai de um cenário que era faraônico, antigamente, para se fazer campanha, para se trabalhar isso, e você chega na vida do vereador, que sempre foi fazer mais com menos, né? Sempre foi fazer mais com menos. Então, o que mudou no comportamento do eleitor? Saber usar a internet. Aquele entendimento inicial que eu falei, da praia, né? E da importância de extrair a pessoa de lá, como o nosso amigo lembrou, tudo acaba em mobilização. Teu raciocínio foi... Você foi no caminho certinho do raciocínio e, pum, chegou no local que eu queria levar vocês. Mobilização, tudo leva a mobilização. Tá? Então, resumindo isso. Isso aqui é importante. Ó. Você tem 3 tipos, né, de agentes políticos. O mandatário, que a gente chama de, né, normal, que é a pessoa que nem é midiática, nem é mandatário, e você tem os midiáticos. Então, muito provavelmente, acima de 100 mil habitantes, a concorrência está ali com... Você tem esses 3 tipos, né? Mesmo em mandato, o que é isso importantíssimo está sempre sendo feito? As etapas eleitorais. Mesmo, mas a gente não está em campanha, não importa. Essa é a mudança no comportamento principal, que é estar sempre on, entender que você está sempre em campanha. A campanha não acaba nunca mais, depois que a internet, né, ela se impôs, e você tem que se posicionar o tempo inteiro, o eleitor não perdoa falta de posicionamento, e depois não adianta correr atrás, lá nos 45 dias da morte,
né, que é a eleição, as etapas eleitorais precisam ser feitas sempre. Então, quais são o que são as etapas que eu chamo de etapa eleitoral? Você tem que conectar, tem que motivar e tem que mobilizar. Isso na campanha é o marketing eleitoral. Isso no mandato, você tem que, sabe o que você tem que fazer? Dividir por assunto. Divide por assunto. Eu vou explicar melhor como é que você vai conectar, aí você motiva e mobiliza. Conexão, né? A conexão é o início de tudo. Discurso, elementos emocionais, público definido, certo? Motivação tem a ver com ponto de virada. Por que você foi para a política? O que você está fazendo? Isso na campanha. Mas no mandato, você pode fazer o seguinte, por exemplo, você tem um mandatário que, vamos botar ali, um exemplo, progressista, alinhado com as causas de egresso do sistema prisional. Um exemplo doido agora. O que acontece ali? Vamos supor que está longe da eleição ainda. Porém, você pode marcar ali um período de tempo para trabalhar o público de mães, de pessoas que estão no sistema carcerário. Então, você vai botar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, para conectar. Aí, dentro desse tempo, você vai conectar, vai motivar e vai mobilizar essas pessoas. Depois, você pode partir para outro segmento, que já foi identificado que é são públicos importantes. Então, você vai fatiar o mandato, para conseguir trabalhar dessa forma, das etapas eleitorais, que tem que estar sempre sendo feita. Tá? Só um exemplo, para vocês entenderem isso aqui. Então, assim, hoje em dia, o que a gente vê de profissional mesmo é estar o tempo inteiro preocupado com a imagem e com a mobilização, que é aquelas duas coisas que a gente falou, né? Tem que postar bonito, tem que estar preocupado com o engajamento, com o alcance, porém isso não é o fim do trabalho. O fim do trabalho é, como nosso amigo lembrou, tudo cai para a mobilização. O que a gente mais vê é isso aqui, ó, liderança sem orientação nenhuma, agenda externa, o político acha que é fácil, né, se vender, e o digital quase nulo. O que é agenda externa? Cara, isso é uma desgraça. Assim, é vocês ficarem refém apenas da agenda política da semana ou do dia. Isso é ruim. Óbvio que tem que comunicar aquela agenda, porém, o ideal é que a comunicação ela crie uma agenda própria da comunicação. Isso é estar fazendo o trabalho de criação de reputação. É muito mais fácil você criar reputação quando você tem o controle do que o parlamentar vai fazer. Quando o parlamentar tem o controle do que ele vai fazer. Então, por exemplo, em relação à imagem, você vai para uma agenda política em algum local, a próxima palestra tem tudo isso lá. Dia a dia, ambiente informal, ambiente formal. Tudo tem a melhor maneira, dependendo do perfil do seu parlamentar, para ele fazer uma foto. Então, isso pode ser uma agenda da comunicação. Exemplo, o parlamentar vai numa inauguração de alguma obra, alguma coisa assim. Dependendo do perfil dele, o que pode ser uma agenda da comunicação dentro dessa agenda política? Pegar uma foto dele levando uma água para alguém que está... Pode ser uma agenda da comunicação. Não esqueça dessa foto, pelo amor de Deus. E faz essa foto levando uma água para alguém que está ali trabalhando. Às vezes é simples a coisa. E às vezes a comunicação ela cria uma agenda que vai fazer o parlamentar ir até algum lugar. E aí já tem que ter um alinhamento com o parlamentar, que é importante. A gente começa fazendo as agendas já aproveitando o embalo dele, né? Mas depois é importante, para criar reputação, você essa semana não tem, para criar reputação, né? Em cima do público, sei lá, em cima do público Z, você não tem nenhuma relação com esse público essa semana. Vamos criar uma agenda? Vamos lá, é agenda para comunicação. Aí lá você cria as imagens, o vídeo, papapá. Então tem duas agendas que não é só agenda externa. Porque dependendo da agenda externa, né, fica todo mundo igual. Ou recebeu fulano, recebeu ciclano, fez uma visita, fez uma inauguração, aquela quadra ali está boa, aquela praça está ruim, e fica tudo igual. Então a comunicação ela tem que ter uma agenda própria em cima da agenda política e às vezes criar uma agenda que não existe para criar aquela reputação. Tá? Isso aqui, né, é o pilar da coisa. O entendimento genérico também que é importante ter. Coisa mais importante, como a gente falou, público. Do público nasce a causa e a prioridade que você vai dar para essa causa. Tá? Do público nasce a necessidade dos projetos. Mobilização, militância, né, vai virar militância. E tem que ter uma estrutura para acompanhar isso aí, a estrutura digital para acompanhar a mobilização. Gente, a eleição ela é ganha sempre pelas abstenções, né? Já viram isso, né?
Quem é que ganha sempre as eleições? A abstenção. O número de abstenções ele é muito maior do que o número de votados. Por que isso? Como eu falei antes, as pessoas não querem ver política, muito menos o político. Então não gera interesse. O número grosso de pessoas mesmo, né, não são como nós que estão envolvidos com política. As pessoas que não estão nem aí para a política têm que votar, ela não chega nelas, porque não é interessante. Não é o canal certo, Facebook, para postar aquele card cheio de número, do valor, não sei o que fez aquilo ali, a pessoa corre daquilo ali. Ela passa rapidinho aquilo ali. Então deve ser isso. Entendeu? Então a mobilização, ela tem como um dos principais objetivos pegar o voto fora da bolha. Né? Trazer essas abstenções para a gente. Tá? Isso aqui é um pouquinho da minha família. Quando a gente tem mais, é porque esses slides eles são de uma imersão de 3 dias. Tem coisa pra caramba aqui. Isso aqui é um pouquinho da minha família. Isso não quer dizer que eu seja de um lado ou do outro, tá, gente? Política para mim só tem dentro e fora, não tem lado direita e esquerda. Mas a minha família toda é política, né? Minha parte de mãe. Minha mãe foi assessora internacional do Estado do Rio de Janeiro no governo da Benedita. O meu avô ele foi presidente do IASERJ, o maior hospital público de lá do Rio de Janeiro. Foi diretor da Rio Tour, que foi o último órgão antes do Carnaval Ipaliesa, né? Ele que mandava no Carnaval no Rio de Janeiro, fez o Terreirão do Samba lá. Eu tenho uma família histórico-político grande, né? E aí eu dando treinamento, consultoria, e treinamento. Nossa campanha lá, em Roraima, foi a vereadora Helena, da Zatu, que a gente elegeu. Treinamento. Você tirou foto, meu bem? Que aí vai ter mais fotinha dessa aqui de hoje. Aqui. Tá? Então, assim, para a gente fechar, como que a gente definiria a comunicação de mandato? Eu gosto desse exemplo do carnaval. Quem gosta de carnaval é do Zeca, né, que falou aí. A diferenciação e relevância, ela está nesse entendimento da comunicação, do planejamento de comunicação para o mandato, é o seguinte, pensa na escola de samba. Olha que legal. A ideia é uma competição, né? Então, assim, você tem início e fim. Você começou ali, ó, pum, rodou o cronômetro. A competição tá rolando. E você tem o final lá. Isso é uma analogia ao mandato, né? Ganhou a eleição, tem a cadeira e depois você tem outra eleição. Então, o que acontece? Imagina, dentro do planejamento, né, do carnaval, você tem o enredo, que seria o tema, né, que seria o quê? Na analogia política, a causa, o público. Né? Então, você tem o tema. Do tema, você tem ali toda a parte do samba, né, você tem que contar uma história. Olha que interessante. É exatamente a mesma coisa. Você contar uma história do mandatário. Como é que se conta essa história? Daí, da história, você tem as repartições, que são definidas pelos carros alegóricos. Né? Você tem um carro alegórico. Os setores. Exatamente. Isso, exatamente, os setores e as alas. Aí, a história é contada dessa forma setorizada. Tudo isso. Eu nem boto essas coisas aí, mas fica bonito, gostei. Mas entenda isso, né? Imagina se não tivesse essa organização na escola de samba, vamos fazer um enredo aqui, né? Aí você tem os setores, e cada setor conta um pedacinho da história até chegar no final. Você tem início, meio e fim ali pelos setores que tem. Dentro do setor, começa com um carro alegórico para chamar atenção para aquele momento ali, né, que está contando a história. Depois você vai para as alas, que desenvolve a história, até você ter um outro carro alegórico que é outra parte da história. Teve essa é a melhor analogia que eu consigo falar, cara, sobre o que é marketing político para mandato. Para clarear muito na cabeça de vocês. Então, assim, teve a homenagem ao Zeca nesse ano, né? Então, você vai contar a história de uma pessoa como o Zeca Pagodinho. Você começa lá do início, como que ele começou, com as dificuldades, né, e tal, onde é que ele foi, o cacique de Ramos, tudo aquilo lá, aquela loucura toda. Depois ele ganhando uma projeção, depois ele virando, sabe, negócio de xerém, aí ele virou um artista internacional, chegou no final. Então, você contou a história repartindo nas alas, né, nos setores. Cada ala, cada setor, para a política de mandato, ele é um tempo que você vai determinar para contar aquela história ali. Dado, mas essa história é a parte íntima do meu candidato? Então, depende. Na campanha, os primeiros 10 dias, sim. A parte íntima do candidato, família, né, valores, crença. Blá, blá. No mandato, pode ser de uma causa.
Cada carro alegórico é uma causa. Uma causa, não, perdão. Cada carro alegórico é um pedaço que justifica o porquê que você tem a causa, que é o enredo. O enredo é a causa. Né? Então, você tem um candidato que é para, sabe, pelos enfermeiros ou polícia federal, sei lá, todo tipo de polícia. Você tem pelos egressos, né, do sistema prisional. Isso é o enredo. Como é que a gente vai contar essa história? Divide em tempos, faz as alas, os setores. Dentro das alas, os setores tem que botar o carro alegórico. E as alas? Carro alegórico costuma ser o quê? Um vídeo, um trailer de alguma coisa. As alas, você vai dividir a comunicação em artigo, em YouTube, em Instagram, em videozinhos curtos, em trends, em um monte de coisa. Entendeu? Essa é a melhor analogia que eu consigo fazer para marketing de mandato. Tá? Pessoal, nossa, a gente passou rápido o tempo, né? Passou para vocês rápido também? Vou liberar vocês aí. Tinha um exercício para fazer, mas vai ficar muito denso. Eu vou fazer o seguinte, é muito conteúdo, né? Vocês me chamaram lá no meu telefone, eu vou botar vocês numa lista de transmissão. Eu faço lives toda semana, então vou incluir vocês nessas lives de conhecimento. Vou mostrar para vocês como é que funciona o grupo lá, como eu faço para o meu parlamentar me ouvir. E eu vou botar vocês um período de tempo dentro da plataforma, que tem todas essas aulas em beta, que eu estou sempre subindo aulas novas lá para falar sobre esses assuntos. Mas na próxima vez que a gente voltar, a gente vê se a gente faz, Jean, eu estava pensando aqui, até esgotar o conteúdo principal, que é essa introdução, depois a gente vai entrar em imagem, reputação em imagem, depois conteúdo e internet, depois discurso e mobilização. Quando acaba isso, a gente pode fazer um último só de exercício. É uma ideia, porque o conteúdo é muito denso, eu não consigo falar menos do que isso. Porque senão eu fico com medo de vocês ficarem ainda com alguma coisa para entender na cabeça. Eu gosto de me fazer muito claro antes de a gente ir para o exercício. Aí já são 12h30 daqui a pouco. Tá? Ó, reputação. Não, é fazer pode ser um a cada 15 dias, né? Então, em julho. Ó, tem a reputação, depois é o que vocês vão ver, tem um exemplo ali dos exemplos. Tem exercício, depois da reputação tem a imagem. Isso aqui é muito legal, vocês vão adorar. Isso aqui. Ó, exemplo do Obama e tal. Tem muita coisa legal aqui para a gente falar. Espero que dê um up grande aí na jornada de vocês com os parlamentares. Aí, se vocês gostaram da coisa, divulguem para essa sala ficar mais cheia. E Tem, né? Tá. Mas é legal e faça um esforço, tenta trazer teu parlamentar depois. Fala, ó, tem que trazer. Como eu faço meu parlamentar me ouvir? Essa é a grande dificuldade, né? Tenta. Mas olha só, isso aí eu falo no curso. Aí, a culpa, resultado, mas eu vou te fazer um carinho. A culpa é de vocês. Vou te fazer um carinho. Bati, agora vou dar um carinho. A culpa é de vocês que não sabem vender a coisa. Ah, meu parlamentar é complicado, isso aqui, papai, eu sei. Meu problema é de vocês também. Sei como é que é. Só que a gente tem que fazer o nosso esforço de ser o melhor possível na persuasão, na venda da coisa. E eu estou aí para ajudar vocês nisso. Entendeu? Para que vocês consigam realmente fazer, né, ser ouvidos. Então, vocês precisam de... a única ajuda que eu dou mesmo é criar um evento online para que vocês tenham uma desculpa para chamar o parlamentar de vocês para ouvir vocês falar sobre marketing. E funciona, vai funcionar. Falou, ó, meia horinha, vai lá votar, eu vou estar participando de uma disputa de projeto. Você pode me prestigiar meia hora? Vai prestigiar meia hora. Quanto tempo você trabalha com seu parlamentar? Quanto tempo? Eu sei como é. Mas, assim, todas essas ferramentas é para ajudar a ficar menos descomplicado. Você tem que fazer o esforço, senão o parlamentar não vai, nunca, nada muda e vai ficando assim, empurrando com a barriga, você não vai conseguir passar tudo isso para ele, não vai conseguir. Então, o ideal é que ele comece a ser incluído nas atividades, né? Então, eu crio um evento online para ajudar vocês. Porque, assim, a gente faz a teoria, a gente faz a aula, depois da aula tem um planejamento em cima do tema. Do planejamento, de uma semana para outra, vocês vão criar um projetinho. Aí vocês vão para uma disputa de projeto. E aí você vai todo mês, no final, de repente, na última semana do mês, vocês vão ter a oportunidade de convidar o parlamentar de vocês para ir lá votar no teu projeto. Ó, ver como é que é legal. Pronto, já
uma hora ele vai lá e começa a destravar esse negócio de dar oportunidade a vocês de ganharem até mais espaço para dar ideias. Entendeu? É por aí, tá? Então, gente, vou ficando por aqui. Até a próxima. É isso aí. Foi.